E aí, galera, tranquilo? Professor Luiz Carlos aqui de Física. Vamos resolver alguns exercícios de movimento uniforme, tá certo? Para a gente dar aquele treino aí nesse assunto, tá bom? Com as fórmulas mais importantes e o que tem de bom para a gente lembrar nesse assunto, tá certo? Então, lembrando que uma característica marcante do movimento uniforme é que a velocidade não varia, né? E nós só temos uma fórmula aqui, que é o famoso sorvete, tá certo? Então, vamos lá, né? Uma motocicleta com a velocidade constante, ó, caracterizando o próprio movimento uniforme, tá bom? Vou botar aqui a nossa canetinha. Pois é, o próprio movimento uniforme tem uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Ó, lembrando aos amigos que nós temos que dividir esse valor por 3,6 para botar em metro por segundo, tá? Então, ultrapassa, olha a palavra importante, um trem cujo comprimento são 100 metros. O professor ele não deu o comprimento da motocicleta. Convenhamos, né, gente? Uma motocicleta é muito pequena se comparada a um trem, né? Cuja velocidade é de 15 metros por segundo, ó, dividindo por 3,6. A pergunta é, a duração da ultrapassagem é... Bom, toda vez que você vir que tem a palavra encontro, ultrapassagem, passagem nas questões, que você vir que os móveis estão em movimento uniforme, ninguém está variando velocidade, e que não tem nenhum tipo de atraso, um móvel saiu na frente, o outro saiu depois, não tem nada disso, você usa uma formulazinha mágica para resolver esse tipo de exercício, que é o famoso VREL, né? A velocidade relativa. Esse espaço é a soma dos comprimentos. E o VREL, ora é a soma, ora é a subtração das velocidades. Você vai botar mais se os sentidos forem opostos. E vai botar menos se estiverem no mesmo sentido. Então, é muito técnica essa fórmula e muito bacana, tá? E esse espaço vai ser tu somar os comprimentos. Somar os tamanhos, tá bom? Lembre-se que às vezes um dos objetos é pequeno em relação ao outro, daí ele não vai ter tamanho, evidentemente. Então, no caso, eu vou somar o tamanho da bicicleta, não é bicicleta, motocicleta, mais o comprimento do trem, que é de 100. A velocidade, bem, eu vou ter que subtrair a maior menos a menor. Motivo, ele vai ultrapassar, deixando entender que está no mesmo sentido. Então, eu vou pegar a maior velocidade menos a menor, vezes o tempo de ultrapassagem. E isso já substituindo na fórmula, tá bom? Aí fica 100 igual a 5t e o t, portanto, de 20 segundos. Ó, gente, é muito massa essa técnica, é muito resolutiva. Eu acabo não pensando muito na hora de fazer a questão, né? Faz brevemente, por isso letra B. Tá bom? De boa? Professor, qual é a condição de uso dessa fórmula? 3 condições, tá? Tem que ter palavra sinônimo de encontro, os móveis têm que estar em movimento uniforme e não pode ter nenhum tipo de atraso, tá bom? Vamos para outra. Olha lá. Um móvel A sai da cidade de Teresina a 40 por hora, em movimento uniforme. Parte rumo a Altos, distante 45 km da capital. Um outro móvel sai de Altos rumo a Teresina, também em movimento uniforme, só que a 50 por hora, simultaneamente a A. Determine a que distância da cidade A, da cidade de Teresina, né? O móvel A cruza com o outro na estrada. Rapaz, se eu fosse fazer uma figura para representar aqui a situação, convenhamos que eu iria fazer assim, né? Ó, 40 por hora, esse aqui 50 por hora, e a distância entre eles de 45. Se ele pergunta o instante que houve o encontro, então eu vou usar aqui o VREL. Lembrando que o VREL eu uso nessas circunstâncias aqui, né? As mesmas circunstâncias foram encontradas nessa questão. No caso, gente, não tem como eu somar o comprimento dos carros, mas sim a distância entre eles, que é de 45 quilômetros. O VREL eu vou ter que somar, porque os carros estão em sentidos opostos, um na direção do outro. Então, veja que o tempo é de 45 por 90, que dá meia hora.
Ele não quer o instante do encontro, ele quer a posição do encontro. Para tu achar a posição do encontro, tu pega a velocidade dele e vês o tempo. Então, o móvel A estava com que velocidade? 40. Quanto tempo demorou aí o encontro, né? Até o encontro? Então, multiplicando 20 quilômetros. Evidente que esse cara aqui andou 20 quilômetros, enquanto que o outro andou os 25 faltantes aí dos 45, que é o todo, tá bom? Então, a resposta é letra B. Fácil, né? Questão bem de boa, muito útil para a gente poder treinar esse VREL, que com certeza é uma das fórmulas mais marcantes desse início de curso, tá bom? E a terceira questão é um gráficozinho maravilhoso. Ó, o móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é 20. Ó, o instante em que a posição do móvel vale 20. Eu tenho que montar a função. Essa é a função do movimento uniforme. O famoso sorvete. Professor, como é que você sabe que é movimento uniforme? Ora, gente, é uma reta. Espaço pelo tempo, reta inclinada, uma funçãozinha afim, funçãozinha do primeiro grau, é movimento uniforme. Olha, eu estou vendo que para eu encontrar esse espaço inicial, ele é bem visual. O gráfico começa no menos 30, aí tu é nós. E a velocidade, ela sai pela tangente da inclinação da reta. Então, tu vai atrás desse ângulo aqui, olha. O ângulo que a reta faz com a horizontal é a tangente dessa inclinação que eu preciso na questão. Tangente é cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto é 10 e o adjacente é 2. E 10 por 2 é 5. Ó, alguém pode estar pensando, por que eu não marco menos 5, né? Sei lá, o cara vê esses menos aqui no gráfico, com dúvida. Ó, gente, se a reta for crescente, a velocidade é positiva. Se a reta fosse decrescente, é que a velocidade era negativa. Como a reta é crescente, não tenha dúvida. Então, eu vou lá, monto a função, ó, S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Tá aí a função. Ele está perguntando quanto vale o instante em que a posição ficou 20. Tu bota aqui 20 e acha que esse tempo, ó, 5t igual a 50, né? Que é 30 mais 20. Fica 20 igual a menos 30 mais 5t. 20 com 30, 50. E 50 por 5, 10 segundos. É o que tem marcado aqui certinho na letra C. Tá bom? Então, essas foram as questões de movimento uniforme. Dessa parte essencial do assunto que você tem que saber. Tá bom? A montagem dos gráficos e o famoso VREL. Certo? Um abraço, até a próxima. Valeu!